Aí você fala, qual que tá certo, qual que tá errado? Então... Ele é um tendencioso, enganador, sensacionalista. É isso que ele é. Eu tenho certeza que se eu estiver errado e o inferno existir, tem um lugar pior no inferno pra gente igual você, que se aproveita da fé dos outros. Voltando aqui pra Deus aqui. Você falou de prova, né? Não tem como provar ou desprovar Deus. Tem dois tipos de provas. Não tem só a prova laboratorial, não a prova científica, física e tal. Material mesmo. Tem outro tipo de prova, que é a prova testemunhal. A prova histórico-legal. Que chama. Que é aquela prova da testemunha, que o juiz chama, né? Então tem dois tipos de prova. Quer dizer, o exame de DNA é uma prova científica. Uma testemunha é outra prova, só que é uma prova de outra natureza. Prova histórico-legal. E tem a terceira que é a circunstancial. Isso. A evidência direta e a evidência circunstancial. E Deus não pode ser provado pela ciência, mas ele pode ser provado pelas testemunhas. Nós temos testemunhas que apontam para Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor do cristianismo. Ele teve uma visão, apareceu a ele ali Cristo, que a Bíblia relata, e ele teve sua vida transformada. Ficou 3 dias de jejum, cego, repensando a sua vida, reavaliando a sua vida, transformou. Por quê? A sua vida foi quebrada, né? O seu paradigma foi totalmente desfacelado porque Cristo apareceu para ele. E milhões de pessoas que foram transformadas literalmente por Cristo por causa da fé, da vida cristã, a fé cristã. Isso é uma prova testemunhal. Que a fé cristã mudou a vida de milhões de pessoas, isso é incontestável. Não é apenas uma questão terapêutica. Não, se faz sentido para você. Isso é incontestável. Agora sim. Agora eu vou você já terminou de falar? Você queria? Desculpa. Só para concluir. Essas pessoas, muitas delas nem queriam ser cristãs. Ocorreram algo a ela. Os islâmicos hoje, tem islâmicos se convertendo a Cristo porque sonharam com ele, tiveram visão, eles relatam visões, aparições de uma pessoa de branco dizendo que era Jesus e eles vão lá e se convertem na hora, renuncia todo o seu islamismo por causa de Cristo, porque estava vindo ali, né? E eu que não queria ser ateu, era cristão e não queria. Como que você explica? Eu sei qual é o seu erro. Você estudou os caras errados. Eu estudei todo mundo. Você leu os caras errados. Eu estudo a Bíblia desde que eu tenho 5 anos de idade. Mas você leu. Eu queria que você fizesse o caminho intelectual que Lee Strobel fez. É que ele até fizeram um filme com o livro dele, né? Em Defesa de Cristo. Ele era um ateu, jornalista, que trabalhava no Chicago Tribune. Ele era ateu, a mulher era ateia. A mulher se converte a Cristo, se vira evangélica, crente. Ele insatisfeito, ele ficou com raiva disso, né? A mulher virou crente, não queria isso. Aí ele começou a estudar a fé cristã para refutar o cristianismo para ela, para fazer ela se converter, voltar para o ateísmo. E aí ele se converteu. E ele se converteu, ficou 2 anos estudando as evidências corretas, estudou os livros certos. E aí depois de 2 anos, com a sua mesa cheia de livros ali, ele se rendeu, não. Então, mas a gente peso das evidências. Ao contrário, é igual também. Posso fazer um adendo? Só fazer um adendo em cima do que o pastor está falando aqui. Não querendo tomar partido, mas já tomando. Não, mas eu vou estar do seu lado, porque eu acho que às vezes a gente tem que ter uma resposta um pouco mais profunda. Porque, por exemplo, meu irmão viu Jesus, então logo ele existe. Sabe, a gente acaba se baseando em Jesus na experiência do outro, cara. Isso é muito ruim, porque eu sou cristão, isso é muito ruim. Quando a gente tem uma base de argumento falando assim, então, mas Paulo viu Jesus, então logo Jesus existe. Cara, então peraí, logo vira um chupa-cabra, então um chupa-cabra existe. Logo vira o Papai Noel, falar de Yeshua, a mesma coisa. Então, como é que a gente refuta, por exemplo... É a mesma coisa. Exatamente, como é que a gente pode refutar, por exemplo, religiões de matriz africana que não acreditam em Jesus, tampouco na Bíblia, e eles falam que vira o Espírito. A gente fala, não, mas peraí, não, se eu vi, logo existe. Então, esse lance do eu vi, logo existe, pra mim não tem fundamento, tá, pastor? Não tô querendo te refutar, mas eu sou cristão também, eu não gosto dessa... Eu não gosto. Metodologia. Fica ofensivo, né? Não, desculpa. Fica ofensivo, eu não quero ser ofensivo comigo aqui. Você não liga de ser ofensivo, não, quero né? que você se dane. Você quer que você se dane, mas ele não. Com todo respeito, você entendeu o que eu quis dizer? É porque a Bíblia, ela dá suporte pro sobrenatural. E o sobrenatural, ele pode ser divino ou pode ser demoníaco. Sim. As questões aí que você falou, de outra matriz, a Bíblia, interpretando, biblicamente falando, seriam espíritos demoníacos. Que manifesta-se as pessoas para enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, manter as pessoas no erro. Mas as pessoas podem pensar isso também, porque Jesus se apresenta para Paulo como um espírito. Ele não estava ali em carne e osso para Paulo. Ele uma aparição. Uma aparição. O que é uma aparição se não for um espírito? A manifestação dele. É uma manifestação. E quem dessas matrizes africanas, quando vê um espírito, como é que a gente pode julgar também? Quando a gente fala, eu vi, meu fulano viu, logo existe, a gente está dando vazão para que a gente tenha o compliance de entender os outros também. Você entende? Só que nem todo sobrenatural é divino.
Tem ao sobrenatural divino e ao sobrenatural demoníaco. Então você tem que separar. Qual é cada um? Bom, o de Deus sempre está alicerçado na palavra dele. E o demoníaco não, vai contra a palavra dele. Então, aí a gente vai partir do que eu falei aquela hora, que aí as premissas são diferentes. Sim. Né? O pastor parte de uma premissa absoluta que a Bíblia é a palavra de Deus. É porque ela afirma que é a palavra e ela prova ser a palavra de Deus. Aí eu preciso de tempo, né? Eu vou fazer... Todo tempo seu, pode falar. A gente tá aqui para te esperar, não tem problema. Aí eu preciso de tempo para mostrar que a Bíblia não apenas afirma ser a palavra de Deus, mas ela prova ser a palavra de Deus. A sua harmonia interna. Não há contradições na Bíblia. Eu li um livro do pastor Norman, doutor, né? Ele é doutor em teologia, doutor em filosofia, já morreu. Doutor Norman Geisler. Eu quero convidar o Chino a ler os livros dele. Um grande apologeta cristão, um grande apologeta. Ele é um grande erudito e ele escreveu vários livros de apologética cristã. Ele escreveu o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, um livraço, um livro muito bom, que me fez voltar a estudar essa área apologética. Ele escreveu o livro Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Hoje se chama Manual de Dificuldades Bíblicas. Ele passou 20 anos escrevendo esse livro. Para quê? Ele pegou todas as aparentes contradições da Bíblia e foi explicando uma por uma. É um livro de mais de 700 páginas. Eu li ele todinho em 5 dias. Gostei demais. Então, se você ler esses livros assim, a sua fé vai aparecer, né? Então, eu ia apontar um outro livro, que foi o livro que da outra vez eu tentei falar, que eu gostei muito, que é exatamente a história ao contrário, né? Um cara que era extremamente crente, até um protestante, até meio fanático, foi viver numa comunidade protestante e tal, chamado Bart D. Ehrman. Hoje é considerado um dos principais biblistas vivos do Novo Testamento, né? E ele tem um livro muito legal que se chama O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Já li. E ele fala exatamente o contrário. Sim. Né? Ele fala assim, Primeiro que a gente só tem cópias das cópias das cópias, né, dos manuscritos que a gente considera para poder fazer traduções da Bíblia. Isso eu não estou falando nem do Velho Testamento, estou falando do Novo. Né? O primeiro é o papiro P52, que é do ano 120, que é do tamanho de um cartão de crédito. Sim. E ele aponta, aí eu estou falando o que ele diz como acadêmico, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o que diz no livro, que Jesus disse, que Jesus não disse, que segundo a academia existem registrados só no Novo Testamento dos pergaminhos que se usam para tradução, 5.760 divergências, contradições entre eles. Né? E aí a gente chega numa questão que aí muita gente fala, as pessoas mudam de acordo com o seu bel prazer e tal, e não necessariamente, porque eu não gosto de atribuir má fé aos outros. Né? Eu dou um exemplo muito, muito comum, que eu sempre dou esse exemplo, inclusive o senhor deve ter visto que assistiu meu debate lá com o Paulo Cogos, quando eu falo sobre a tradução quando Jesus foi crucificado. Sim. Né? Quando Jesus foi crucificado, a maioria das igrejas acredita numa alma que morre e vai viver num paraíso no céu. Algumas denominações cristãs, sendo que a gente tem 3.880 registradas hoje, 3.880 religiões ditas cristãs, ou seja, são 3.880 interpretações diferentes da Bíblia. Discordo, mas tudo bem. Do cristianismo. Não, isso é o que está registrado. Mas que todas elas discordam e cada uma das 3.800 tem um segmento? Não, acho que muitas dessas têm o mesmo segmento. Mas senão muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Óbvio que tem muita coisa em comum, que são todas cristãs. Mas alguma coisa tem que ter... católica, mas alguma coisa tem... Não, cristãs. Então, cristã, por exemplo, tem 10 livros a mais, por exemplo, na Igreja Católica, que não tem... São 7 livros, né? 7 livros a mais na Igreja Católica, que não tem na Igreja Evangélica. Então, quando a gente fala das 3.800 denominações cristãs, é óbvio que vai ter divergência entre elas. Claro, então... Óbvio. Tudo bem, é exatamente isso que eu estou falando. São divergências. Então, vamos lá, a gente tem lá, Jesus está sendo crucificado, e segundo o Evangelho, tem 2 malfeitores com ele. E um começa a tirar sarro de Jesus, né? Você não é o Deus dos judeus, você não é, né, Salvador, salva-te a ti mesmo e tal. E o outro vira para ele e fala, o idiota, você tá, o cara, a gente merece estar aqui. Esse cara não fez nada para estar aqui, né? É um cara do bem e tal. E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Algumas denominações cristãs, como a grande maioria, acredita, morreu, vai para o céu, né? A gente morreu, nossa alma vai para o céu e lá vai ter o julgamento, ou se vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, o que seja, mas vão para o céu. Outras denominações cristãs, como é o caso da Testemunha de Jeová e algumas outras, acreditam que Deus, ele não mudou o propósito dele original, ele vai transformar a terra num paraíso, vai ressuscitar as pessoas e o paraíso vai ser na terra.
que acontece? Quando o tradutor vai fazer a tradução, ele pega esse texto e aí Jesus vira para o malfeitor e fala assim: deveras eu te digo, quem acredita que a alma vai para o céu direto, coloca vírgula depois do digo, antes do hoje. Deveras eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a gente morreu daqui a pouco, vamos estar lá no paraíso. Quem acredita numa outra doutrina que o paraíso vai ser num futuro aqui na Terra, coloca a vírgula depois do hoje. Coloca, deveras eu te digo hoje. Vírgula, é a mesma frase, só mudou a vírgula. Deveras eu te digo hoje, estou te falando hoje. Estarás num futuro comigo no paraíso. Aí você fala, qual que está certo, qual que está errado? Então, você não pode atribuir má fé ao tradutor, porque o grego antigo não tinha vírgula. Só que as declinações então, do grego... O tradutor vai colocar o quê? O que ele acredita. As declinações do grego apontam para onde é que vai ter alguma separação ou não. Então isso... E o contexto mas o grego também. antigo Como assim? Não tinha nem espaço, ele era escrito tudo junto, as palavras. A questão é que o contexto e as declinações do grego. O que é declinação? Modo de se entender, de flexionar a palavra. Mas aí é subjetivo, concorda, pastor? É subjetivo de quem acredita. O tradutor, ele vai seguir o contexto bíblico, vai seguir o contexto teológico da Bíblia, porque a questão da doutrina, da imortalidade da alma, não está apenas fundamentada nesse texto. Há vários outros textos que apontam para essa direção. Então o autor, olhando para os outros textos da Bíblia, ele faz uma opção. Então deve ser essa aqui. Entendeu? O outro, que tem outra visão diferente, mas nenhuma das duas é algo nevrálgico para a salvação. É uma questão de fé, sim, fundamental para haver cristianismo ou não. O que eu tô querendo... Mas a grande questão nisso é o seguinte, o cara... tradução, entende? Eu entendo. Sim, mas a grande questão que a gente tem que pensar aqui, nesse exemplo dado pelo chileno, é que o cara se salvou nos 45 do segundo tempo. E se ele foi hoje ou se ele vai amanhã, ele foi salvo. Não. Se você... que os racionais vão chamar de Dimas, né? Que a Bíblia não diz o nome dele. Primeiro e você sabia que o Mano Brown é formado em teologia, sabia? Quem? Mano Brown é formado em teologia. Ah, sim. O Fernandinho Beiramar também, né? O Fernandinho Beiramar também. Sobre... E o Daniel Alves agora também, tá vendo o pastor? Daniel Alves, Interessante, né? Bart Ehrman, vamos lá. Bart Ehrman. Ele já foi refutado há muito tempo. Ele é um tendencioso, enganador, sensacionalista. É isso que ele é. O Bart Ehrman já foi refutado pelo Andreas Kostenberg no livro A Heresia da Ortodoxia. Você compra esse livro, você lê lá. É um livro que se fundamenta em diretor de Bart Ehrman, em que ele refuta ele ponto a ponto. O que mais? O livro do pastor Carlos Alberto Bezerra é uma dissertação de mestrado que ele fez na Fabapá do Paraná. Ele desmonta ponto a ponto do Bart Ehrman também. O que o Bart Ehrman fala? Que a Bíblia não é... que está toda corrompida. E interessante, olha que contradição. Ele fala que a gente só tem cópia das cópias, a gente não tem como provar. Isso é uma verdade. A gente não tem como provar que... É que é uma cópia da cópia, ele não conta nenhuma mentira. Só que isso é uma verdade, porque ele coloca de uma forma que isso compromete toda a fé cristã. E não é. É um sensacionalismo barato, gratuito que ele faz. Que parece que e só pega os leigos, que não entendem de crítica textual. A crítica textual, ela é fundamental para quê? Chamou de leigo, hein? Toma essa. Tem que estudar crítica textual. Crítica textual é um assunto muito difícil, tem que se estudar bastante. Por que nós temos essa disciplina na curso de teologia? A gente soube essa disciplina nas pós, no mestrado, que é um assunto bem complexo, né? Ela é importante para quê? Porque nós não temos mais o documento original do Novo Testamento, temos cópias. E segundo, os textos, as cópias divergem entre si. Só que é o seguinte... As divergências que há, você falou 5.600 e pouco, né? Pois é. Essas divergências, 1% é significativa. 1% só é significativa. Ou seja, e a gente sabe quais são os textos que estão em dúvida. E a gente sabe muito bem quais são. Marcos 16, 9 a 20. Eu ia falar de Marcos. 1 João 5, 7 e 8. João 8, 1 a 11. Esses são os textos que estão em dúvida. E João 8, 1 a 11 ainda era um texto que circulava na tradição oral. Foi colocado indevidamente, porque o escriba... Não, esse aqui faz parte da tradição oral, vou colocar aqui. Ele fez errado. Mas retou lá. Mas é o seguinte, o que esse texto compromete a fé cristã? Em nada. Ela só reforça que Jesus é amor, é compassivo, o texto da mulher Mas adulta, ele refuta a ideia de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Entre aspas. Que ela é... Não, assim, sim, claro. Vou colocar aqui, tá? Não tô falando mal de fé de ninguém, tá? Não, sim, claro. O Daniel Wallace é maior que Bart Ehrman. Mas não que o Mauro Biglini, por exemplo. O Mauro Biglini, não. O Daniel Wallace. O Biglini é do Antigo, né? É do Antigo Testamento. O Daniel Wallace é do Novo. Tanto que o Mauro Biglini foi contratado pela editora São Paulo do Vaticano para traduzir 29 livros e pedindo para ele fazer o mais fiel possível. Aí ele terminou de escrever
terminou de traduzir e escreveu um livro. A Bíblia não é um livro sagrado. E aí, olhando com segurança hoje. E os 100 teólogos que nós temos hoje... Mas ele junta... Mas o Mauro Biglini, por exemplo, ele faz seminários, ele chama o cara do Vaticano, ele chama o judeu, chefe rabínico da tradução, chama não sei o quê, ele pega, ele mostra o texto original, fala, tá aqui, ó, nos manuais de tradução. Não traduzir por Deus, não traduzir. O que está escrito aqui na Bíblia? Então, ele mostra com provas. E tanto ele quanto o Bart Ehrman eram pessoas que eram crentes. E o que eu estou dizendo, pastor, não estou falando que eles estão a verdade absoluta também. Também não estou aqui cego falando eles são a verdade absoluta. O que eu estou querendo dizer é que da mesma maneira que a gente tem história de pessoas que eram ateus, estudaram a Bíblia e se converteram, a gente tem histórias contrárias de pessoas que eram crentes, foram estudar a fundo a Bíblia e se tornaram ateus, como também é o meu caso. Inclusive na teologia eu tinha uma brincadeira com um amigo meu na faculdade de teologia, que a gente falava assim, quem lê a Bíblia vira crente, no sentido de crer, né? Quem entende a Bíblia vira ateu. Tem um cidadão aí que se diz apóstolo tal, ele é dono de uma igreja, né? Ele é fundador de uma igreja tal. E aí eu era bem mais novo, né? Hoje eu tô com 44, aliás, fiz segunda-feira, dia 9, 44. Parabéns. E eu tinha, sei lá, uns 33, 34 anos, tal, tava treinadão, bonitão, e ele chegou pra mim e falou, senhor, queria te convidar para ser pastor na minha igreja. Cara, tô precisando de pastor que nem você, assim, que entende da Bíblia, que é bem sucedido, que tem uma boa aparência, não sei o que e tal. E eu fiquei olhando pra cara do cara e falei assim, mas você sabe que eu sou ateu, e ele falou, não, mas não importa, cara. Não, e eu te dou um salário X, mais X% dos dízimos, e era uma grana, assim, absurda. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, nessa hora, isso? Aí eu falei pra ele assim, nessa hora, eu quero estar errado, eu falei pra ele. Nessa hora, eu quero estar errado, e eu quero que Deus exista. Deixa eu pegar. Eu falei assim pra ele, nessa hora eu quero estar errado. Porque eu posso até queimar no inferno, eu falei pra ele. Mas eu quero ter o prazer de ver você se lascando mais que eu. Porque eu tenho certeza que se eu estiver errado e o inferno existir, tem um lugar pior no inferno pra gente igual você, que se aproveita da fé dos outros. E os caras não tem dó, velho. Inclusive, eu e minha esposa, nós combatemos esse tipo de pessoa. No podcast anterior agora, minha esposa ficou só batendo esse tipo de pessoa. Eu vi a foto, tanto que eu fiz um like, eu achei que ela estaria aqui. Eu achei que ela estaria também. O que você falou é muito interessante, Chileno, porque é o que acaba afastando muita gente das igrejas. Com certeza. Né, muito. Você sabe que você é um cara... Eu te conheço há muitos anos, né? Então, desde que eu te conheço, você sempre foi um cara muito bem sucedido, bem relacionado, fala bem, estudioso. Cara, o cara chegar pra você e fazer uma proposta dessa vai contra a natureza de tudo que se prega nas igrejas. A imoralidade. Sempre fui um cara honesto, sempre fui um cara honesto assim, dos meus princípios. Mas você tem que ter um crivo para ser um pastor, não é porque você tem todas essas... Tem que ser crente para começar. No mínimo tem que acreditar em Deus, meu. O mínimo. Né? O mínimo, vamos combinar? O mínimo. Tem que acreditar Segundo, em Deus. Bom testemunho. Terceiro, preparo teológico. E aí vai. Uma série de coisas.